Galera, todo mundo sabe que no longo prazo todo mundo ganha dinheiro, mas eu quero ver quem consegue ganhar dinheiro no curto e médio prazo. E para fazer isso, a gente tem que seguir tendências e com isso saber para onde o mercado está indo. E olha só, em 2026 a gente vai ter um evento gigantesco que vai mexer muito com a economia brasileira e também com seus investimentos. E eu estou falando das eleições presidenciais de 2026. E a verdade que ninguém fala é que o maior perigo do Brasil hoje não é a inflação, não é a taxa de juros nas alturas, e sim o tempo correndo contra nós até o pleito de 2026. Hoje eu vou mostrar qual é o perigo que o Brasil enfrenta, o que me preocupa e como que isso vai impactar os investimentos de vocês. E antes, se você quer ficar por dentro de todas as novidades de mercado e ter acesso a conteúdos exclusivos e muito bem produzidos, se inscreva no canal, batendo no sininho e aproveitando que está tudo em alta, aproveita e me deixa nos comentários. O que você acha que vai subir daqui até o final de 2025? Me conta lá que os ativos mais falados eu vou fazer um vídeo sobre. Mas bora lá pro vídeo de hoje, sem enrolação. Infelizmente, eu preciso começar com a notícia que saiu no final da sexta-feira. A Moody's rebaixou a perspectiva da nota do Brasil causada pela vulnerabilidade fiscal do país. Eles citaram esse risco fiscal e uma piora da perspectiva de crédito do país. E isso é péssimo, pessoal. Vocês podem dizer, mas não tô nem aí pra hate, não tô aqui com os meus investimentos, tô tranquilo, mas eu vou explicar pra você porque que isso é muito ruim para o país e também para os seus investimentos. Eu vou te explicar onde tem muito dinheiro pelo mundo. Claro que tem vários locais, mas existem alguns locais que têm muito dinheiro de pensão em diversos países do mundo. Isso mesmo, os fundos de aposentados em todo o mundo conseguem investir em diversos tipos e veículos de ativo, mas eles só podem investir em empresas e também em países que tenham determinada nota. Então, para o Brasil é importantíssimo conseguir o seu grau de investimento, porque isso destravaria uma quantidade gigantesca de investimentos que podem vir aqui para o nosso país. E aí você pode me perguntar, mas eles não podem investir em uma empresa que é muito boa e está aqui no país? Não, eles não podem, porque mesmo que exista uma empresa muito boa, mas que ela esteja num país não tão bom, como é o caso do Brasil, a gente tem diversas empresas excelentes aqui, esses fundos não podem investir. E aqui eu estou falando de fundos que são dos policiais de Nova York, dos professores do Canadá e assim por diante. Ou seja, tem muito dinheiro que ainda não consegue vir para o nosso país por esse motivo. Imagina comigo, se a gente tivesse hoje o grau de investimento, com toda essa confusão acontecendo na Rússia, na Ucrânia, lá na China também, ia ter muito dinheiro que não tem para onde ir e poderia vir para o nosso país, beneficiando não só os mercados, mas a economia como um todo. O mundo está confuso, os mercados estão instáveis, por isso que eu comecei com essa notícia para vocês verem o tamanho da oportunidade que a gente está perdendo. Bora dar uma olhada agora nos números do PIB. O PIB até que veio razoável, um crescimento de 1,4%, muito obrigado ao agro, diga-se de passagem. De novo, o agro está puxando o país, é a máquina que movimenta o Brasil. Só que esse crescimento, ele vem a duras custas, afinal o governo está gastando muito, o país consegue crescer um pouco, mas a inflação está corroendo o poder de compra de cada um de nós. Então eu trouxe aqui um gráfico para vocês da evolução histórica do PIB no trimestre contra trimestre. Então a gente vê aqui que crescemos 1,4%, um crescimento que vem em linha com o que a gente já vinha conseguindo nos últimos anos. Tem esses outliers aqui na pandemia, afinal caiu muito, também sobe muito também, mas estamos na média aí. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil está com um crescimento de 3,5%, ainda está na média aqui dos últimos anos, um pouquinho acima, mas de qualquer forma é um bom crescimento, mas a gente tem que entender que ele vem a duras penas, como eu já falei para vocês. E ele vem a duras penas porque a inflação em 12 meses, no último mês, subiu 0,36% e no acumulado está em 5,4%. E aqui a gente está falando do IPCA 15, tá? A prévia da inflação. E aí fica a questão, por que o Brasil está crescendo? Vocês já sabem, o governo está injetando dinheiro na economia. Então o governo está injetando dinheiro, o PIB está crescendo, só que o preço de todas as coisas também está subindo. Ou seja, a gente está crescendo artificialmente com um aumento generalizado dos preços. O que no fim do dia pode ser que mesmo com esse crescimento,
você aí e eu também estejamos ficando mais pobres. E a dívida bruta do governo subiu e não para de subir, a gente está gastando quase R$ 1 trilhão só com os juros da dívida e a situação não tem perspectiva de melhora. Então aqui eu trouxe gráficos da dívida bruta para vocês. Ela alcançou 76,2% do PIB em abril. Como vocês estão vendo aqui, ela veio subindo desde dezembro de 2022. E os gastos com o juro da dívida estão em 928,4 bilhões nos últimos 12 meses. Então a gente vê uma pequena queda aqui, mas ainda está num patamar muito mais alto do que no início desse governo, lá em dezembro de 2022. Está praticamente o dobro aqui. E aqui vem uma coisa que me causa estranheza. Afinal, a gente vai ver os dados do desemprego daqui a pouco, e o desemprego está nas mínimas históricas. E mesmo assim, o governo continua gastando em programas sociais, entregando dinheiro para todo mundo. Mas, pensa comigo, se o desemprego está nas mínimas, as pessoas estão conseguindo trabalhar, se sustentar por si próprias, por que é que o governo está cada vez mais distribuindo dinheiro em programas sociais? Sendo que a gente tem essa situação fiscal muito grave. Então aqui a gente tem mais um gráfico do número de desempregados. Então o Brasil tem 7,3 milhões de desempregados. A taxa de desemprego atingiu o menor patamar da série histórica lá em novembro de 2024, em 6,1%, mas agora ainda está num número muito bom, 6,6% de desemprego na economia brasileira. E eu volto a falar de novo, por que tem que dar milhões em auxílio gás, auxílio energia elétrica, se todo mundo está conseguindo trabalhar? E aqui eu não quero levantar nenhuma polêmica não, eu estou levantando essa bola como pagador de impostos e também quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que faz sentido o governo continuar gastando tanto com programas sociais se o desemprego está nas mínimas? Agora vamos para a situação do atual governo, que é o que mais me preocupa. O cenário é péssimo para o governo, a desaprovação do Lula aumentou, chegando a 53,7%, e é muita coisa mesmo com todas essas benesses. Então aqui a gente tem a última pesquisa da Atlas Intel sobre a aprovação do presidente Lula. Então, enquanto lá em janeiro de 24, 51,2% das pessoas aprovavam esse governo, agora isso já caiu para 45,4%, e enquanto a desaprovação era de 45,4% lá em janeiro de 24, agora ela atingiu 53,7%. Isso aqui pode parecer um crescimento não muito alto, mas pessoal, é muita coisa. E além disso, a avaliação do governo também está muito ruim. Então 52,1% das pessoas avaliam o governo como ruim ou péssimo, e ótimo ou bom caiu para 41,9%. Já para um governo regular, isso está em 6%. Ou seja, mesmo com todos esses gastos, fez pé de meia, programa gás, energia elétrica, a aprovação do governo continua caindo. E isso é muito preocupante, porque esse descompasso do governo com o Banco Central dificulta o controle da inflação. É um cabo de guerra muito grande, com o governo jogando dinheiro e o Banco Central tentando congelar um pouco a economia para reduzir a inflação. E o estopim de tudo isso foi o rolo do IOF que o governo causou nessa última semana. Então, ele colocou umas regras lá, o pessoal começou a reclamar, ele retirou algumas, mas deixou umas também. Então tudo isso está causando muita insatisfação. E aqui, independente da ordem política, do espectro político do brasileiro, eu acredito que ninguém mais aguenta pagar imposto. A classe média está sendo esmagada e com qual sentido? Só de manter a popularidade do governo? Eu acho que é algo para a gente pensar com um pouco mais de calma. E aqui eu trouxe um número avassalador. 86% dos brasileiros discordam do aumento do IOF. E o impacto nas empresas é gigantesco. Segundo a XP, são R$20 mil a cada $100 mil movimentados. Ou seja, essa alta do IOF equivaleu a um juro para 15% segundo os analistas. Então vamos resumir aqui o cenário político brasileiro nesse ano. A economia está em crise, existe uma polarização política, uma pressão social crescente, estamos com muitos desafios no Congresso, principalmente com essa questão do IOF agora, e o governo ele está encurralado, está com múltiplas pressões, opções limitadas e está praticamente numa paralisia ali. E como esse vídeo está mais longo do que o normal, vamos nos encaminhar aí para o final. Bom, eu trouxe aqui as principais tendências e riscos para 2026. Bom, o primeiro o foco da mídia vai estar nas eleições, ainda mais quando a gente chegar mais perto. Então, vai ter uma cobertura midiática intensa e uma polarização muito forte.
mas a gente tem que ficar de olho em cortinas de fumaça para não sair do que realmente importa. Além disso, o governo vai ter medidas mais apelativas tentando reconquistar toda essa popularidade, então é um risco ao equilíbrio fiscal. A gente vai ter mais política populista, muito provavelmente, e esse risco fiscal está no radar, o déficit pode piorar e ainda ter mais um rebaixamento na nossa nota. Isso seria terrível para o país. E com isso o dólar vai ficar mais volátil, a moeda já tem incerteza no cenário externo, agora com o cenário interno também, e isso impacta muito a inflação. Dólar mais alto, a inflação contratada mais alta para nós. E por fim, a gente vai ter muita volatilidade e incerteza no mercado. Isso é bom para quem faz trade e também pode ser bom para quem está mirando o longo prazo. Ou seja, pode ser momento de oportunidades, mas que a gente tem que analisar muito bem e aproveitar com muita paciência e calma. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não é nenhuma recomendação. E para você que ficou até o final, quero deixar um convite aqui. Se esse cenário muito incerto, imagina para nós que somos profissionais do mercado, para vocês aí que têm a sua vida, seu trabalho, sua família, seu pet, deve ser muito mais complexo ainda. Então nós, da Deny Capital, somos uma consultoria de investimentos que tem o objetivo de guiar todos os investidores nesse cenário um pouco mais turbulento. Então se você aí gostaria de conversar com os nossos consultores para entender como pode ser ajudado por nossa equipe, se inscreva aqui no nosso WhatsApp, marque uma reunião com um de nós e você será muito bem atendido. É isso, pessoal. Até a próxima.